Henker que vive duas vezes. Capítulo 88. Chama da vida, 4. Por que está tão escuro aqui? Não era assim antes. O líder do clã Sunguung, Bik, franziu a testa enquanto olhava ao redor da floresta coberta por uma névoa cinzenta. A névoa que se instalou quando eles entraram na floresta estava se tornando cada vez mais espessa à medida que avançavam na floresta, e agora ele só conseguia ver 3 metros à frente dele. Nesse ritmo, apesar do cerco planejado, eles poderiam acabar errando o alvo se não conseguissem garantir uma visão clara. E, estranhamente, não era apenas a visão deles que estava sendo perturbada por essa névoa. Ele sentiu como se seu olfato, som e todos os outros sentidos estivessem sendo embaçados por isso. Se o alvo fosse emboscá-los agora, eles não teriam chance. Isto não vai funcionar. Pessoal, reúnam-se. Bik decidiu então reunir os membros de seu clã e continuar a caçada como um grupo. Isso criaria uma lacuna no cerco, mas a segurança deles era mais importante. Logo, os membros do clã se reuniram sob sua ordem. Espere, para onde foram os outros? Mas havia apenas 31 jogadores reunidos ao seu redor. Considerando que o número original girava em torno de 60, quase metade dos integrantes havia desaparecido. Os membros restantes do clã olharam ao redor da floresta com ansiedade. A atmosfera sombria e as vozes gritantes, tudo isso fazia suas palmas suarem. Uma sensação de desconforto encheu suas mentes. A possibilidade de que eles deixem de existir como aqueles que não existiam. Seus instintos os alertavam que precisavam sair daquela floresta o mais rápido possível. Os jogadores se entreolharam. Ei, capitão, acho que deveríamos considerar recuar. Mas no momento em que um deles se aproximou e tentou persuadir o seu líder. É você, Bik? De repente, alguém saiu do nevoeiro enquanto gritava alto. Surpresos com o aparecimento repentino, os jogadores instintivamente levaram as mãos às espadas, mas seus olhos se encheram de surpresa ao verem o rosto da pessoa que acabara de aparecer. Foi o vice-líder do Birrimut. Ao contrário do olhar confiante que ele tinha quando seu clã entrou pela primeira vez na floresta, seu rosto agora estava mortalmente pálido ao retornar. Por que vocês estão aqui, N? Não temos tempo para isso. Temos que sair daqui, rapidamente. Olhando por cima do ombro, o vice-líder pediu a Bik que deixasse este lugar. Parecia que ele estava sendo perseguido por alguém. Ok, acalme-se e respire fundo. Não podemos simplesmente abortar a missão sem saber o motivo. Você tem que me contar o que aconteceu lá dentro. G. Fantasmas. Eles estão vindo atrás de nós. T. Eles vão despedaçar nossos corpos e matar todos nós. Rápido, temos que fugir. Mas Bik franziu as sobrancelhas porque não conseguia entender seu jargão. Fantasmas, você quer dizer monstros como Raifes ou Banshees? N. Não, eles eram diferentes. Porra, saia da minha frente. Este não é o momento para conversar. O vice-líder então apertou a mão de Bik e tentou fugir. No entanto, antes que Bik pudesse tentar detê-lo, ele viu o vice-líder parado no lugar. Bik então olhou em volta e viu que os outros membros do seu clã também estavam pálidos, tremendo de medo. Ele percebeu que suas bocas estavam tentando dizer algo para ele. Voltar? Mas quando Bik se virou, viu as mandíbulas abertas de uma fera gigante. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Kreitin asterisco. A fera gigante mastigou Bik e o vice-líder. A parte inferior do corpo caiu indefesa no chão. Uaaak! O fantasma está aqui. Os jogadores restantes gritaram ao ver o monstro que acabara de matar os 2 jogadores mais fortes do seu grupo. Um monstro com corpo gigantesco e mandíbulas bestiais. O espírito familiar, K, rugiu em direção ao céu. Quão! A floresta inteira estremeceu com o rugido monstruoso do fantasma que já foi o grande monstro Vulca. Os jogadores caíram no chão enquanto perdiam a vontade de lutar, esperando que o monstro os ignorasse. Mas, ao contrário de suas esperanças, K correu em direção à próxima presa, produzindo um estrondo estrondoso. Quang asterisco. Asterisco TSSS asterisco. Em algum lugar acima da floresta, outro espírito familiar estava olhando para baixo enquanto flutuava no ar. Kikikiki. O espírito do feiticeiro, Bu, estava flutuando, soltando uma risada estranha enquanto supervisionava a floresta dos céus. O barulho que ele fez, que soou como uma risada maliciosa e ao mesmo tempo como um grito triste, começou desde a criação da névoa cinzenta. Ele sentiu que quase poderia morrer de tanto rir, embora já estivesse morto. Mas foi assim que ele achou divertida a situação atual. Cada vez que ele balançava a mão no ar, uma nova névoa espessa subia na floresta. E os humanos que entraram em sua névoa reagiram de uma forma ou de outra. Ou eles se encolheram de medo, perdendo a vontade de continuar em frente, ou começaram a gritar para superar o medo. Isso porque a névoa cinzenta que ele espalhou pela floresta tinha uma característica muito especial. Poderia entorpecer os sentidos dos jogadores e não apenas interferir em sua visão, mas também induzir confusão. Embora o debuff fosse mínimo, só isso era muito eficaz contra grupos grandes, pois poderia afetar muitos jogadores ao mesmo tempo e atrapalhar sua cooperação. A névoa tornava os arredores quase indistinguíveis,
fazendo com que os jogadores não percebessem sua própria posição e até mesmo aqueles que estavam ao lado deles. A falta de visão somada aos gritos distantes criaram uma atmosfera aterrorizante, e a sensação de que foram deixados sozinhos na floresta implantou em sua mente medo e uma sensação constante de perigo. Esse medo lentamente corroeu suas vontades e, no final, suas mentes. Boo estava observando todo esse processo do alto da floresta e não conseguia parar de rir deles. Como vocês se atrevem, humanos fracos, a matar meu mestre? Foi um absurdo. Para Boo, Yon-Woo era alguém que precisava ser tratado como um deus. Não, ele era um deus para ele. Um deus que o salvou do sofrimento no limbo dos falecidos, no abismo do inferno, e até lhe concedeu um corpo físico e também um grande poder. A partir do momento em que recuperou sua senciência, Boo jurou lealdade absoluta a Yon-Woo. E quanto mais ele era alimentado com Spirit Beads, mais forte sua lealdade crescia. É por isso que Boo nunca poderia perdoar aqueles que ousaram prejudicar seu mestre. Para ele, não passavam de insetos imundos que vieram desonrar seu Deus. Não importava se eles eram ou não capazes de prejudicar seu mestre. Pela mesma razão que tinham pensamentos maliciosos contra ele, tiveram de ser punidos com a morte. Não, mesmo na morte, eles mereciam apodrecer numa prisão infernal por toda a eternidade. Portanto, Boo tornou a névoa cada vez mais espessa para que eles sentissem tanta dor quanto possível. O medo e os gritos deles eram sua diversão, além de um jogo muito divertido para ele. Então, ele pensou novamente. Depois que eles terminassem com esses vermes, seu generoso mestre lhes presentearia com outras contas espirituais para que pudessem se tornar mais fortes. Então ele ficou curioso. Curioso para saber que tipo de diversão ele seria capaz de desfrutar se pudesse ficar mais forte, e também que nível de força ele seria capaz de alcançar. Seu mestre uma vez lhe disse que esperava que ele se tornasse algo chamado de Lishi, e alcançasse algo maior com ele. A simples ideia de poder ajudar seu mestre fez seu coração bater forte, embora ele não tivesse um. Traga destruição aos inimigos do mestre. Boo gritou uma frase que encontrou em suas memórias de quando ainda estava vivo. Asterisco TSSS asterisco. Apenas morra já. Nol saltou no ar e desviou das duas lâminas apontadas para suas pernas. Toda a cena de um monstro gigante dando cambalhotas no ar e lançando contra-ataques ao cair no chão foi um choque para os jogadores. Respingo asterisco. Os pedaços desfiados do corpo de um jogador caíram no chão, onde suas 4 garras afiadas passaram. Nem seus escudos nem suas armaduras poderiam parar as garras afiadas de Nol, que foram infundidas com mana do elemento escuro. Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Os jogadores que estavam desviando o olhar em um esforço para negar a realidade só puderam cair de costas enquanto suas cabeças eram perfuradas por fragmentos de mana escuro que Nol havia jogado neles. Mas em meio ao massacre, Nol rapidamente olhou para os cadáveres como se pensasse em algo que havia esquecido. E como esperado, ele encontrou as almas dos jogadores saindo de seus cadáveres. Nol rapidamente agarrou os corpos e os engoliu antes que as almas pudessem desaparecer. Quá! Intoxicado pela alegria do triunfo, Nol soltou um rugido monstruoso para o céu. À medida que suas memórias de sua vida anterior emergiam gradualmente do consumo das contas espirituais, ele podia sentir seus hábitos passados retornando para ele. Quanto mais os jogadores restantes lutavam com o monstro, mais eles sentiam que a luta seria drenada de seus corpos. O monstro que estava na frente deles era definitivamente um fantasma. Não importa o quanto eles tentassem acertá-lo com suas espadas, eles simplesmente atravessavam seu corpo, como se cortassem fumaça. Colocando suas esperanças nos poucos mágicos do grupo, eles tentaram encurralar o monstro e derrubá-lo com magia, mas ele rapidamente voltou à vida e pulou de volta para eles como se não tivesse sofrido nenhum dano. Eles nunca tinham ouvido falar de uma fera como essa habitando a floresta, ou mesmo todo o mundo dos sonhos. Os jogadores tentaram tanto derrotar o monstro, mas quando voltaram a si, restavam apenas 3 deles vivos. E eles sabiam disso instintivamente. Que os 3 eram os únicos que restaram na floresta. Porque os gritos que ouviam de vez em quando pararam. Porra! Deus, por que isso está acontecendo conosco? Os 3 jogadores começaram então a chorar ao pensar no seu destino iminente. Um deles até molhou as calças de medo avassalador. Eles queriam fugir, mas suas pernas pareciam não seguir a ordem. A espessa névoa cinzenta que cobria a floresta parecia uma prisão. E não havia nada que pudessem fazer senão esperar até que o monstro voltasse para matá-los. Só então. Piso asterisco. Piso asterisco. O som de passos pesados quebrou o silêncio. Eles lentamente mudaram o olhar para a origem do som. A primeira coisa que viram foram 2 luzes intensas, como wisps flutuando no ar, aproximando-se lentamente deles. À medida que as 2 luzes misteriosas se aproximavam, uma figura escura começou a se formar ao redor delas, e então se tornou uma silhueta humana. Foi só quando a figura já estava na frente deles que os 3 perceberam sua identidade. Uma pessoa com armadura preta e máscara preta. Foi o acumulador. O acumulador ficou diante deles com um olhar indiferente. Sangue escorria da adaga em sua mão direita. Parecia ser o sangue dos jogadores que ele matou enquanto caminhava até aqui.
Os três engoliram em seco ao sentirem que seu destino estava próximo. Seus olhos trêmulos estavam firmemente fixados no jogador à sua frente. Eles queriam implorar por misericórdia, mas suas vozes não saíram. Um deles finalmente conseguiu pronunciar algumas palavras. Por que você está fazendo isso conosco? Mas sua voz falhou. Yon-woo inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Eu perguntei por que você está fazendo isso conosco. Sim, você não precisava matar todos nós. Eles perderam todos os seus amigos e companheiros de equipe em um dia. Não, foi ainda pior que isso. Até mesmo seus clãs rivais que estavam em uma competição amigável com eles até ontem foram aniquilados. E tudo isso foi feito por um único jogador. Apenas uma pessoa matou mais de 100 jogadores e destruiu uma dúzia de clãs. Ele não poderia sentir nenhuma culpa pelo que havia feito? No entanto, isso é simplesmente um absurdo. O que? Respingo asterisco. A cabeça do jogador voou no ar com um único golpe de sua adaga. Olhando para o sangue jorrando de onde costumava estar a cabeça do amigo, os dois jogadores restantes caíram de costas com os lábios entreabertos, formando um grito silencioso. Eles já estavam meio loucos. Eles já haviam jogado fora qualquer esperança de sobrevivência diante desse monstro. No entanto, Yon-woo sussurrou para eles em tom diabólico. Algum de vocês quer viver? Estou pensando em te dar uma chance. Apenas uma pessoa.